Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O assunto da nossa aula hoje é intervalos. O intervalo é algo interessante a ser estudado. Nós vamos fazer uma breve explanação sobre intervalos, porque vocês vão fazer exercícios e os exercícios vão fazer vocês desenvolver muito a ideia sobre intervalos. Em que sentido, professor? Porque você tem assim falar que fala sétima maior, você não tem nem noção o que é isso. Ah, sétima maior, eu não sei tocar, eu só toco o simplesinho. Depende, a gente fala o simplesinho seria tríade, quando na nossa aula de harmonia vocês vão ver sobre isso. Então, o que seria para nós o intervalo é a distância entre dois sons musicais. Se eu pegar o Dó, ele é um som, não é isso que nós aprendemos naquela aulinha lá? E aí o Ré é outro som, tem uma distância entre eles. Então, isso para nós é um intervalo. Então, a gente pega dois sons e analisa eles. Ele pode ser classificado como quantidade. Por que quantidade? Se eu pego Dó e falo Ré, quantos sons estão envolvidos? 2. Ah, a quantidade então aí é 2. Ah, mas aí eu falo Dó e falo Mi. Aí tem 2 também. Opa, peraí, gente, não é assim que funciona a quantidade. A quantidade, os intervalos, é a distância entre eles. Então, se tiver som entre eles, nós temos que contar também. Então, se eu tenho Dó e aí eu falo Mi, eu tenho Dó, o Ré que a gente não vai analisar, mas ele está ali dentro. Então, como quantidade, ele está dentro. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho Dó, Ré, Mi. Pode ser. E qualidade. Aí a qualidade é quando você vê lá aquele negócio de sétima, de quinta, de sexta. Ah, esse acorde é muito difícil. Número de sons envolvidos, foi o que nós falamos, e qualidade, que é o número de tons e semitons do intervalo. Tá. Se nós pensarmos na escala que nós estudamos, a escala maior, nós vamos ter exatamente isso, ó. Do Dó, que é o primeiro, para o Ré, você tem o quê? Você tem 2 sons. Então, ela é o quê? É um 2, é uma segunda. A gente vai classificar assim, ó, segunda. Segunda. Ou segundo, segunda. Vamos pensar em segunda. É um intervalo de segunda. Aí vocês perceberam que é uma maior, porque dá um tom, né? Certinho. Se você pular aqui dá um semitom, então aqui dá um tom. Um tom dá uma segunda maior. Agora, olha de novo, nós estamos analisando sempre do Dó, tá? Analise que essa classificação que está feita aqui no slide, que vocês estão observando, no quadro, vocês vão notar que isso aqui, toda essa classificação, ela está sendo realizada a partir dessa nota aqui. Nós estamos classificando essa com essa, essa com essa, essa com essa. Aí vocês vão perceber, ó. Primeiro, aí aqui deu uma segunda. Ó, deu uma terceira, ou uma terça, né? A gente fala terça. Ai, agora eu entendi por que aqueles irmãos lá que tocam bem, que sabem falar, isso fica. Não, isso é uma terça, isso é uma quinta. E é exatamente isso que nós queremos. Fá, ó, Dó pro Fá, Dó pro quarto, aqui, ó. Só de falar em número, a gente já pensa, quando a gente pensa no número envolvido, a gente já sabe a quantidade do intervalo, o tipo de intervalo. Qual é o intervalo mesmo, a qualidade dele, aí a gente tem que ver as distâncias da escadinha dos tons. Então, ó, Fá, do Dó pro Sol, ó. Aí vocês vão ver isso aqui, ó, tá vendo, ó? Segunda maior, terça maior, quarta maior. Aí agora Dó pro Sol, quinta justa. Vocês olha o que vocês vão entender. Que isso tudo vai fazer parte da vida de vocês. Até quando, eu canto lá no coro, lá no grupo louvor. Ai, que legal. Tá, alguém está cantando aqui, outro está cantando nessa altura aqui, outro está cantando nessa altura aqui. Dependendo de alguns, outro está cantando aqui e dobra e vai. É assim que funciona. Então, para vocês saberem que isso acontece automaticamente. Às vezes vocês já estão fazendo isso sem saber como estão fazendo e às vezes detalhes como esse podem ajudar vocês a desenvolver um canto melhor, a harmonia melhor, a melodia melhor, um solo que vocês forem fazer na hora que a nota entrou lá, é uma quinta, foi uma
uma sexta, é uma notinha dessa, ó, tá vendo? Ó, do Dó até o Lá é uma sexta. Nós vamos disponibilizar, junto dos exercícios, também a tabelinha dos mais usados dentro dos nossos louvores. Ó, Si, uma sétima. Quando vocês vê o Mzinho maiúsculo é maior, tá? E se vocês, no caso de sétima, normalmente vem só um setezinho. Aí é uma sétima menor, mas aqui está uma sétima maior. E a disposição deles, né? Em tom, 2 tons e meio. Tá. Na realidade, quando nós chegamos na pauta, é assim que nós vemos, ó. A primeira é justa, porque ela é mesmo justa, não tem como alterar para trás, para frente. Ó, como nós falamos, ó, Dó e o Ré é uma segunda maior. Dó e o Mi, uma terça maior. Ó, Dó e o Fá, uma quarta justa. Ah, mas o grande segredo é, primeiramente, vocês aprenderem a olhar a quantidade de sons envolvidos. Não tem jeito. Depois vocês vão se adaptar a essa linguagem nova, que é justa, aumentada. Ah, isso é muito difícil. Então, faz uma coisa que vocês estão acostumados a fazer, número. Então, você tem aqui, ó, o Dó até o Mi. Entre o Dó e o Mi, que nós estamos fera agora em sons musicais, né? Então, eu tenho Dó, o Ré está entre eles. Então, significa que eu tenho um Dó, Ré e Mi. Então, eu tenho eu tenho 3 sons envolvidos. 3 é o quê? Aí eu acostumo com a palavra, terça. Então, eu tenho uma terça. Dó, Ré, Mi, Fá. Eu tenho 4. Isso é o primeiro passo que vocês têm que fazer. Acostuma com os sons. Lembra quando o professor foi lá, aí alguém pensou, ele está subestimando a gente, falando de sons musicais, eu tenho que ficar repetindo isso. Eu não gostava quando fazia isso na escola. Agora vocês vão perceber que tudo gira em torno disso. A nossa linguagem, o nosso dia a dia, a execução dos louvores, os arranjos que são feitos, tudo passa por esse tipo de linguagem. Ó, Sol, aqui, ó, Dó. Se eu chegar até o Si, como nós mostramos lá na escadinha, vocês vão perceber que tem o Ré aqui, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. Então dá 7 sons. Então eu tenho uma sétima. Ó. Isso aqui é o mínimo que vocês podem fazer, não errar isso aqui. Quanto a isso aqui, vocês vão ter que ratificar isso, vão ter que intensificar para poder associar isso com os exercícios. Não adianta a gente ficar aqui falando várias vezes, porque vocês vão aprender isso com os exercícios que vão ser elaborados. Ok? Tem outras qualidades de intervalos, né? Menor, diminuto, aumentado, pode ser encontrados a partir daqueles intervalos que nós já conhecemos. Ó, diminuto, meio tom abaixo do menor, ó, meio tom, você tem o maior, você tem o maior. Ah, eu tenho a segunda maior, você está lá, é o Ré, Dó, Ré. Se você falar o som de novo, olha só, o segredo é o som. Eu tenho o Dó e o Ré. Se eu falar o Ré, eu já tenho um tom entre eles. Se eu falar Ré sustenido, eu já não tenho só um tom entre eles, mas eu tenho só 2 sons, eu continuo com segunda. É isso que é o segredo. Então, eu tenho que saber quantos sons estão envolvidos. Esse é o segredo do intervalo aqui. Na nossa aula hoje aqui, se nós sairmos com você entendendo como que eu penso nos intervalos, pensa primeiro na quantidade, só em sons. Aí depois você, com os exercícios, você vai junto da escadinha, com tom, semitom. Aí você vai treinando a qualidade dele, se é maior, se é menor. Mas se você não entender dos sons, não adianta fazer o outro. Então, precisa entender de sons. Então, eu coloquei o Dó, aí coloquei o Ré, e o Ré eu botei sustenido. Então, ele continua sendo só 2 sons envolvidos. Se só tem 2 sons envolvidos, significa que é uma segunda. Mas eu aumentei. Então, olha, olha o que eu estou falando. Eu aumentei o espaço entre os dois. Então, ele ficou o quê? Uma aumentada. Uma segunda aumentada. Seria assim, mas os exercícios vão fazer você entender melhor ainda. Só pratiquem os sons. Pensem em sons. Eu tenho um Dó e um Sol. O que que eu tenho? Se eu fazer nos dedos aqui, eu tenho um Dó e um Sol. Ó, Dó, Ré, Mi, Fá,
Sol, eu tenho o quê? Eu tenho uma quinta. É isso aí, ok? Então, você tem aqui segunda diminuta, segunda menor, segunda maior, um tom, segunda aumentada, acabamos de falar, um tom e meio. A tabelinha do lado aqui, ó, se eu falar primeira justa, é ela mesma, então não tem tom nenhum envolvido. Aqui tem, vocês podem observar, e depois dos exercícios isso vai ficar muito fácil. Isso aqui é um exercício agora, né? Eu espero que vocês já, com o som, pelo menos acertar o tipo de intervalo. Eu tenho um Ré, eu tenho aqui o Mi, e agora eu tenho um Fá. Né? Eu tenho um Ré, eu tenho um Mi, e agora eu tenho um Fá. Vocês, talvez, vão ter que lembrar que do Mi para o Fá só tem meio tom. Então, aí a tabelinha que vai estar à disposição de vocês ajuda para vocês contarem quantos tons tem. Tem um tom e meio. Tal. Então eu vou resolver para vocês. Ré para o Mi, eu pulo um tom, não é isso? Uma segunda. Mi para o Fá, eu pulo mais meio tom, dá um tom e meio. Na tabelinha vai estar o quê? Terça menor. Só que se está terça menor, aí ele vem aqui e coloca um sustenidozinho, ele alterou na escala. Aí significa que essa terça ficou maior, meio tom acima. Se ela é meio tom abaixo é menor, meio tom acima é maior. Aqui é a mesma coisa, tem um Ré. Isso aqui, um outro segredo, para a gente não deixar passar desapercebido. Eu tenho Ré, a quarta linha, como que é? Meu Sol, Si, Ré. Ó, eu tenho um Ré aqui. Meu Sol, Si, Ré, Ré, meu Sol, Si, Ré. E aí o Dó sustenido só está meio tom atrás. E o som que você tem aqui é o quê? Uma sétima. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é um bom atalho, tá, para vocês. Quando vocês forem raciocinar, pensa nisso. Você já pensar na oitava e da oitava classificar a sétima, do que você ter que ficar contando tudo. É muita coisinha, tá? Isso o mais próximo ajuda vocês. Então eu vou, resolvendo o exercício, eu tenho um Ré, aqui eu tenho outro Ré. Se eu voltasse um tom atrás, que seria o Dó, seria uma sétima menor. Se eu voltar só meio tom, que é o que aconteceu aqui, ó, que está um Dó sustenido, só falta meio tom para chegar no Ré, automaticamente eu tenho uma sétima maior, que vai dar 5 tons e meio. Se a gente contar, ó, Ré para o Mi, um tom, Mi para o Fá, um tom e meio, Fá para o Sol, 2 tons e meio, Sol para o Lá, 3 tons e meio, Lá para o Si, 4 tons e meio, Si para o Dó, que só tem meio tom, vai dar 5, só que aí ele alterou, ele foi lá para o Dó sustenido, vai dar os 5 tons e meio da sétima maior. Eu espero que vocês tenham essa primeira introdução a intervalos. Isso é muito rápido o entendimento. O primordial de tudo para nós, o primordial de tudo para nós é que vocês estejam entendendo que os sons, a base desses sons vai ser determinante. Então eu falei Dó, Mi. Significa que você tem quantos sons envolvidos? Opa, eu aprendi isso, o professor falou que Dó até o Mi é uma terça. Pronto. Se a nossa aula conseguiu fazer você aprender isso, você nos exercícios você vai entender a qualidade. Porque senão nós teríamos que fazendo exercícios com vocês aqui na aula e isso demandaria muito tempo. Nosso tempo é um pouco difícil também para estar fazendo. Então, essa é uma primeira abertura para vocês entenderem intervalo. E aí vai desmistificar, tirar aquele negócio da sétima maior. Se nós fizéssemos no teclado, vocês entenderiam também. Eu posso até fazer rapidamente, muito rapidamente. Eu vou fazer um exemplo no teclado. Eu tenho o Dó, aí alguém fala bem assim, a sétima maior. Ó, olha que som. Essas coisas que chocam, né? São acordes
Depois, na aula de harmonia, vocês vão ouvir um pouco. Em outros módulos, vocês vão ouvir mais. Mas nesse primeiro módulo é mais para abrir a mente de vocês. Né? Vocês vão conseguir já abrir um leque de conversação na participação junto aos instrumentistas, aos grupos que vocês participam dentro da igreja. Então, ó, Dó, olha o último exercício que nós... Vamos fazer o Ré mesmo? Vamos fazer o Ré. Ré. Quando nós falamos o oitavo, é esse aqui, né? Olha o meio tom para trás, que é o Dó sustenido, ó. Olha que som, ó. Ainda mais está mais no grave aqui, devido à necessidade que nós estamos fazendo, fica mais chocante ainda o som. Então, vocês observaram isso aí, esse detalhe do intervalo. Se eu fizer um Dó, ó, a terça, ó, a terça maior, ó, a terça maior a terça é o que determina se o acorde lá que você toca é maior ou menor. Então, olha só, uma terça maior. Vamos fazer aqui um Dó. Terça maior, está lá na tabelinha de vocês. Pula 2, um tom. Pulou mais 2, outro tom. Ó. E a terça ela é determinante para você tanto saber se o acorde é maior ou menor. Essa é a função desse intervalo. Ah, por isso que eu estudo. É para isso. Aí você começa a entender que o primeiro gira, é o centro, né, a tônica do acorde. A terça vai ser o que determina se o acorde é maior ou menor. E assim, nós vamos continuar prosseguindo, mas é mais para vocês poderem mesmo ter uma introdução. Os exercícios vão ratificar isso na mente de vocês. Aí vocês vão talvez até ajudar outros dentro das nossas igrejas. Tem a tabela que vocês vão poder acompanhar, né, direitinho, os exercícios. E aí vocês vão poder... tirar essa dúvida, quando vocês olharem lá na coletânea a cifra, tal acorde, quinta aumentada, acabou. Já não é tão incrível, é meio tom acima da quinta que você está acostumado. Não poderíamos deixar de lembrar as nossas recomendações, é muito importante. Irmãos, revisem as aulas, tirem as dúvidas. Se isso ficou alguma coisa além do que você entende, pode estar em contato conosco. Não deixe de acessar os canais de contato, façam os exercícios, repitam. Ah, fiquei com dúvida de novo, pode perguntar, a ideia é essa. Nós já falamos aqui, se eu tiver com dúvida, eu perturbo a pessoa que possa me ajudar. Então, e isso para nós não vai ser, para nós, no projeto que nós estamos, nada que os irmãos estiverem fazendo vai ser um incômodo, vai ser uma alegria, pois o momento é um momento de vitória para nós, no meio da música, nos louvores das nossas igrejas. Assim, nos vemos na nossa próxima aula. A paz do Senhor Jesus.